Bom dia a todos. Vamos nos aproximar aqui da mesa para nós podermos iniciar, mantendo aquela distância segura, mas nos aproximar um pouco mais. Somos poucos, mas seria importante estarmos próximos, até porque nós estamos transmitindo já a partir de agora para as redes sociais, pelo nosso YouTube. Então, para a gente poder ficar um pouco mais próximo, não ficar tão afastados, nos aproximar, por favor. Podemos nos aproximar, gente. Vocês estão muito afastados, um pouquinho mais próximo. Fazer um formato de ferradura aí a partir dessa câmera que está tomando a nossa imagem. Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos, nossos amigos, funcionários, fornecedores e parceiros, familiares que estão nos acompanhando por essa transmissão feita pelas redes sociais. Estamos para essa celebração de ação de graças. Sejam bem-vindos e que Deus esteja presente nos lares de cada pessoa que está assistindo essa nossa transmissão e dos nossos funcionários da SJCB Energia. É com muita alegria que nós estamos aqui para celebrar os resultados que estamos alcançando nessa safra da transformação. Cada safra é sempre um desafio e, como sempre, com o esforço e comprometimento de todos, estamos alcançando resultados excelentes, incluindo na segurança. Até aqui estamos superando nossas melhores marcas e devemos fazer a melhor safra desses nossos 9 anos. Estamos vencendo também, com as bênçãos de Deus, o inesperado desafio da pandemia do Covid-19, que atingiu o mundo todo e que ceifou tantas vidas. Estamos rezando também por essas pessoas e por suas famílias, para as quais faremos um instante de silêncio em respeito a elas. Queremos pedir a Deus saúde e proteção para todos nós, nossos colegas que trabalham conosco dia a dia, para nossas famílias, nossos fornecedores e parceiros, para nossos projetos, nosso trabalho, a fim de continuarmos nossa safra repletos das graças e a continuidade das nossas conquistas diante de Deus. Para continuarmos essa nossa celebração, iniciarmos essa nossa celebração, convidamos para conduzir nesse momento de reflexão à luz da Palavra de Deus, a professora e teóloga Viviane Tenório, representando aqui o pastor Célio Martins, presidente da Assembleia de Deus de Quirinópolis, e também o diácono Evandro Custódio Cabral, da paróquia Nossa Senhora da Abadia. Em primeiro lugar, também queremos convidar, junto com a professora Viviane, a cantora Lígia Graciele. Por favor. Bom dia a todos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui para reconhecermos a sua grandeza, os seus benefícios. Agradeço também ao nosso pastor Célio Martins, presidente da Igreja Assembleia de Deus, o qual estou representando nesta manhã. Agradeço também a diretoria da SJC, que proporcionou essa oportunidade para nós. Enfim, a todos os funcionários que compõem esse quadro, essa equipe. Nessa manhã, nós estamos aqui para falar, ministrar um pouco da Palavra de Deus.
fala um pouco da Bíblia Sagrada. Palavra esta que é de suma importância para nossas vidas. E eu vou ler rapidamente alguns versículos que estão registrados. Alguns versículos que estão registrados na Palavra de Deus, e depois vou discorrer sobre algumas lições que nós podemos aprender através desses versículos. É sabido que a Bíblia é um livro universal, por que não dizer, é o livro dos livros. Independente das religiões, é o nosso manual de vida prática, manual de fé. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 21, e eu vou ler alguns versículos. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dos dois seus discípulos. Disse-lhes, versículo 3, Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Nós vemos aqui no primeiro versículo, no versículo 1, no início, uma expressão, depois disso. Depois disso o quê? Depois que Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, depois que Jesus se manifestou a alguns discípulos, a Maria, ele se manifesta também a 8 discípulos aqui, junto ao mar Tiberíades, ou mar da Galileia em Israel. E nós vemos no versículo 3 que esses discípulos estavam junto ao mar e Pedro teve uma ideia. E ele verbalizou essa ideia, dizendo, vou pescar. Interessante que essa decisão de Pedro influenciou os outros que estavam com ele também. E nós vemos, vale ressaltar que esses discípulos que decidiram ir pescar com Pedro foram discípulos que participaram da comitiva de evangelização durante o ministério terreno de Jesus. Mas Jesus tinha ascendido aos céus, então eles decidiram ir pescar. Voltaram para a profissão deles, para o que eles eram acostumados a fazer, vida de pescadores. Eles viviam daquilo, era o meio de vida deles, então eles foram pescar. Interessante que essa decisão de Pedro, segundo Champlin, foi uma decisão sábia, porque o ócio é, na verdade, uma condição precária, mas o trabalho autêntico glorifica a Deus, segundo Champlin, um grande estudioso em teologia. Então, foi uma decisão muito sábia da parte desses discípulos. E eles foram pescar e, até pensando no meio de vida, que eles precisavam daquele ganho, voltaram à profissão deles. E nós vemos aqui que quando eles foram pescar, eles tiveram algumas surpresas. A decisão foi muito sábia, foi muito coerente. Até tem uma frase de um poema de um jesuíta que diz: não é só a oração que glorifica a Deus, mas o trabalho também glorifica a Deus. Então, quando eles foram pescar, eles estavam ali também glorificando a Deus através do trabalho. E a gente vê aqui que no versículo 3, eles nada apanharam, foram para o alto mar.
ficaram somente a 100 metros da praia. Alguns estudiosos dizem que esse mar Tiberíades tem de 8 a 9 quilômetros de largura, e eles ficaram somente a 100 metros da praia, uma distância bem pouca. Mas naquela noite é registrado na palavra de Deus que eles nada apanharam, não conseguiram pescar nada. E a gente aprende aqui que às vezes nós passamos por momentos nas nossas vidas que nós não pescamos nada, que nós passamos por momentos difíceis, momentos de angústia, de tribulação, momento no qual a gente não tem resposta, momento de frustração. E é nesse momento, e vale ressaltar que não só nesse momento, que nós temos que fazer o principal, e eu louvo a Deus por esse trabalho. Silvia, prazer em conhecê-la, já tinha ouvido falar de você, prazer em conhecê-la, eu louvo a Deus por esse trabalho. E é nesse momento, não só nesse momento, que nós temos que buscar a Deus, nós temos que invocar a Deus, porque tem vezes que nós não temos respostas. Alguém nos pergunta e nós não sabemos responder. Nós não sabemos o que fazer. Nós estamos passando por uma pandemia, um problema global, universal. E muitos não têm resposta, mas nós precisamos buscar a Deus. O salmista no Salmo 121, versículo 1 diz: eleva os meus olhos para os montes. Ou seja, ele olhou para os montes e viu montanhas. E a gente fala de montanha no sentido figurado, problemas, dificuldades, não tem resposta. Às vezes a gente olha e só vê montanha, a gente não vê além da montanha. Mas ele continua: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá um socorro? É uma pergunta. E ele responde também: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando a gente não tem resposta, é Deus que traz a resposta para nós. E aí, tem outro versículo muito interessante também, que é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, quando nós não temos respostas, nós temos que clamar a Deus, porque Deus, Ele está disposto para nos ouvir. Aquele que clama com o coração contrito e crendo que Ele é fiel, que Ele existe, Ele está disposto a nos ouvir e trazer a cura, trazer a resposta. E aí, interessante que no versículo 4 também, que nós vemos que eles não nada apanharam, mas Jesus apareceu, já sendo de manhã, de madrugada, ali, eles frustrados. Imagina só, eles precisavam daquele alimento. Às vezes nós pescamos só por lazer, né? Mas eles não, eles viviam daquela pesca. E aí, eles estavam ali, mas logo de manhã, e tem um versículo no Salmo 30, versículo 5, a parte B, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, pela manhã, ali, sabido que Jesus se apresentou para eles. Mas está escrito que eles não reconheceram Jesus. Alguns estudiosos dizem que eles não reconheceram Jesus, provavelmente por causa da neblina da noite, à beira do mar, ou porque ainda estava escuro de madrugada. Os discípulos não reconheceram que era Jesus, mas Jesus chegou ali, naquele lugar. Interessante que quando Jesus chega no lugar, quando Deus põe a sua mão, algo acontece. Onde a morte passa a ter vida, onde a doença passa a ter cura, onde a tristeza e a angústia passa a ter alegria, onde Jesus chega. E Jesus chegou ali, e fez uma pergunta, no versículo 5 que nós lemos, ele fez uma pergunta muito interessante aqui: tem alguma coisa de comer? Eles não tinham pescado nada. Jesus fez uma pergunta para eles, mas aqui nós entendemos que é uma pergunta retórica,
Porque Jesus, Deus, a gente fala de Jesus, a gente fala Deus e fala o Espírito Santo. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente, ele sabe tudo, ele sabe sobre todos, ele sabe todas as coisas. Ele sabe os pensamentos de vocês agora, os nossos pensamentos, o que nós pensamos no passado, o que nós estamos pensando no presente, e ele sabe até, Lígia, o que nós vamos pensar no futuro. Ele sabe tudo. Ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder nas suas mãos. Deus é o Todo-Poderoso. O próprio Jesus disse em Mateus 28:18, depois que ele ressuscitou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele é onipotente, ele é o Todo-Poderoso. E ele também é onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, ele está aqui conosco nesse momento. Ele está com os nossos irmãos lá na Ásia, nos Estados Unidos. Ele pode estar no mesmo lugar e também se revelar a nós todos. Então nós vemos aqui que Jesus fez uma pergunta retórica. É uma pergunta, quando a gente fala pergunta retórica, é uma pergunta simplesmente reflexiva, para nós refletirmos. Jesus já sabia a resposta. Jesus já sabia que eles não tinham pescado nada, mas era para que eles refletissem naquela pergunta. Certa feita, Deus fez uma pergunta para Jó. Jó, onde você estava quando eu fundei a terra? Se podes entender, usa a sua inteligência para responder. Então são perguntas retóricas que Deus faz simplesmente para a gente refletir sobre o que Ele está falando. E já estou terminando. E no versículo 6, Jesus deu uma diretriz para eles. Nós vemos um verbo aqui, lançai, que na verdade é uma diretriz, é uma direção. Eles estavam sem direção, eles não sabiam o que fazer, mas Jesus chegou com uma diretriz, uma direção, um norte. Nós vemos aqui um trabalho direcionado. Primeiramente, com esse verbo aqui, nós vemos a diretriz de Deus, né? Um norte. Interessante que no Salmo 119, o versículo 105, eu não posso deixar também de exaltar a Bíblia, a palavra de Deus, que é o livro dos livros. Essa palavra é o norte para as nossas vidas. Ela é a direção tanto para a nossa vida física, como para a nossa vida espiritual, principalmente para a nossa vida espiritual, porque nós somos seres constituídos de corpo, alma e espírito. Então, ela é o norte. E o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Então, a Bíblia, ela ilumina os nossos caminhos. A Bíblia nos direciona. E aqui tem a resposta: de onde nós viemos, quem nós somos e para onde que nós vamos. Então, nós vemos aqui no versículo 3 um outro verbo: lançaram. Jesus falou para eles lançarem e eles obedeceram às diretrizes. Interessante que quando nós obedecemos diretrizes, né, porque as diretrizes nos dão um norte, nos orientam em que caminho que nós devemos seguir, nós somos bem-sucedidos. Nós vemos aqui na empresa, né, na SJC, eu creio que aqui tem diretrizes, e quando nós obedecemos essas diretrizes, nós somos bem-sucedidos. E os discípulos, eles obedeceram essas diretrizes, e nós vemos um verbo aqui na terceira pessoa do plural: lançaram. Eles lançaram a rede, eles creram na palavra que Jesus tinha falado, eles obedeceram as diretrizes e eles lançaram as redes. E interessante que a gente aprende aqui, só através desse verbo aqui na terceira pessoa, lançaram, primeiro, que foi um trabalho direcionado por Deus e abençoado, e segundo, que foi um trabalho em equipe. Olha que interessante essa frase. Quando eles lançaram as redes, os discípulos, juntos, foi um trabalho em equipe, um trabalho coletivo. Eles lançaram juntos. E esse trabalho em equipe aqui foi vinculado a um propósito. Eu acredito que foi o que vocês fizeram aqui. Trabalho em equipe vinculado a um propósito. Trabalho, um ajudando um outro, um cooperando com o outro, em busca de um só propósito, e vocês alcançaram esse propósito, e eu creio que vão alcançar propósitos maiores ainda, tá? Então, o resultado disso tudo, gente,
de toda essa expressão bíblica, com aprendizagens para nós, é sucesso. O resultado desse trabalho coletivo, abençoado por Deus, se chama sucesso, se chama bênção, se chama gratidão, que eu acredito que é o que nós estamos aqui para fazer e que já tem tido uma maravilhosa safra, e eu profetizo que safras melhores virão em nome de Jesus para este lugar, tá? Porque é louvável o trabalho que vocês estão fazendo e isso é agradável diante de Deus. E eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui, a atenção de todos vocês, muita atenção vocês tiveram, não para mim, porque nós não somos nada, mas em reverência à palavra de Deus, ao que foi ministrado aqui. E vale ressaltar que o que foi ministrado aqui foi buscado. Eu pedi a Jesus: Jesus, onde que eu vou lançar a rede? Qual o texto bíblico eu vou escolher para falar naquele dia? E o Senhor me revelou essa palavra. E para terminar, eu chamo a minha amiga Lígia, cantora, para louvar a Deus juntamente com vocês, e eu agradeço essa oportunidade. Primeiramente, bom dia a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã. O pastor Célio confiou a nós estar aqui e acho louvável a atitude de vocês. Eu estava ali na minha casa e o Espírito Santo me trouxe à memória aquele versículo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu acredito que nesse momento Deus está com o coração aberto para ouvir a nossa adoração, para ouvir os clamores que aqui estão sendo feitos, e Ele está alegre e feliz com essa ocasião. Nós estamos vivendo um momento que eu sei que não tem sido fácil, essa pandemia, e talvez você está com algum amigo, algum parente que está cometido por essa enfermidade, e eu quero adorar com essa canção nessa manhã, ministrar sobre a vida dessas pessoas a cura, porque a palavra de Deus nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vimos que no passado Ele fez milagres, Ele realizou milagres. Então, se Ele fez ontem, hoje e eternamente, Ele pode continuar fazendo na vida daqueles que nós amamos, na vida daquele que por Ele clama. Aleluia. Medita na letra dessa canção. Deus fala para você assim, ó: tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida. Eu determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Ei, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida. Eu determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e
Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a sua vitória. Só precisas descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Eu já tenho a sua vitória. Só precisas descansar. E o seu trabalho é descansar. Aleluia. Existem momentos nas nossas vidas que nós pensamos que nós estamos sozinhos. Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, e ela relata a história de que Jesus, ele lança uma ordem aos discípulos: atravessem para o outro lado. E eu acho isso interessante, porque quando os discípulos entram no barco, eles vão atravessar, eles enfrentam uma tempestade. Eu acho interessante que Deus não diz para eles: vão que vocês vão enfrentar uma tempestade. Ele deu uma ordem: atravessem para o outro lado. E lançando isso para nossas vidas, muitas das vezes, acho que se Deus mostrasse para a gente o percurso da nossa trajetória, às vezes nós não iríamos. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que talvez está com os seus sonhos se acabando, você está tão sem esperança, tão sem força, você acha que para você não tem mais jeito. Deus me trouxe aqui nessa manhã para te lembrar que a ordem que Ele te deu foi para atravessar para o outro lado. Não importa as circunstâncias. Ah, Lídia, mas eu estou passando por uma tempestade. A ordem que Ele te deu é para você atravessar para o outro lado. Eu vou adorar com essa canção que traz para o título Calmaria. E é isso que eu creio que Deus vai trazer para o coração de alguém aqui nessa manhã. Calmaria, conforto, descanso. É isso que nós encontramos nos braços de Jesus. Aleluia. Talvez você está se sentindo dessa maneira. Planos frustrados, dias nublados. Me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que eu tracei. Mas o dono desse mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Nesse momento de pandemia, Ele está ensinando, me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar para lhe escutar e entender que lá de cima minha rota Ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará a um lugar seguro. A calmaria. A palavra de Deus, ela nos diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela sempre vem pelo amanhecer. Tenho a promessa
Eu sei, Ele está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar para lhe escutar e entender que lá de cima sua rota Ele vê e Ele altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará a um lugar seguro. Oh, calmaria. Eu sei que os dias não são fáceis, mas eu sei que Deus está nos conduzindo a um lugar de descanso. Oh, calmaria. Agradeço a oportunidade que me foi concedida. Obrigado, Lígia. Convido agora o diácono Ivandro Custódio Cabral, da paróquia Nossa Senhora da Abadia, para nos dirigir a sua palavra. Bom dia a todos, bom dia à diretoria dessa empresa, bom dia a todos os colaboradores, também a todos os representantes da Igreja Assembleia de Deus. É uma alegria para nós nesta manhã a gente poder se encontrar e também nos unir com todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, os familiares, quando Deus está nos dando essa oportunidade para a gente fazer uma reflexão um pouco mais profunda da nossa vida, quando vivemos esse tempo de pandemia, aonde o que a gente mais vê são lamentações, são reclamações, mas hoje nós paramos nessa manhã para esse momento de ação de graças, para se colocar diante de Deus. E no momento de pandemia, às vezes quando iniciou lá no início, primeiro momento que veio na nossa mente era a gente procurar um culpado para isso. O culpado é não sei da onde, o culpado é não sei quem, nem sem culpa de não sei de quem. Enquanto eu busco um culpado, eu estou me inocentando. E aí a gente pode voltar e perceber que não foi diferente lá no início. Adão, por quê? Ah, a culpa é da mulher. Não, a culpa é da serpente. E a minha culpa? E a minha culpa? Enquanto eu não olho para mim mesmo, não faço uma parada, e me pergunto, e eu? Aonde está a minha culpa? Como que eu estou diante de Deus? Será que não foi o momento que Deus quis passar um recado também para mim? E quando eu reconheço esse momento, eu vejo que eu preciso fazer uma reflexão mais profunda da minha vida diante do próprio Deus. Mas hoje não é um dia de lamentar, é um dia de ação de graças, é um dia de louvar a Deus. Apesar de toda essa pandemia, o livro do Eclesiastes diz que há tempo para debaixo dos céus, temos tempo para tudo. Tempo para plantar e também tempo para colher. Colher o quê? Colher os frutos daquilo que nós plantamos, do nosso esforço, do nosso trabalho. Então Deus proporciona para nós tudo isso. E o tempo de colher é um tempo de ação de graças. É o tempo que essa empresa está vivendo esses dias. É interessante, dentro desse tempo de pandemia, a gente ouvia aqui dizendo, esse foi o melhor resultado dentro de 9 anos. Olha se não é graça de Deus. Por que a gente ficar só lamentando? Por que não olhar as coisas boas, tudo que Deus está proporcionando para nós? E daí é tempo de nós aqui também dar ação de graças. Por quê? Porque temos essa empresa aqui no nosso município. Quantas famílias esta empresa não está ajudando também com o seu trabalho, dando emprego, dando dignidade? É tempo da gente então se unir e louvar a Deus. Isso tudo é ação de graças. É o momento da gente fazer essa parada e perceber, acima de toda essa pandemia, de todo esse sofrimento, tem um Deus que nos ama, tem um Deus que nos dá sabedoria, tem um Deus que nos ajuda, tem um Deus que realmente dá força para que a gente possa trabalhar e poder chegar a cada momento e olhar para o nosso trabalho e ver, olha aí a colheita, olha a graça de Deus.
É isso que nós queremos fazer então nessa manhã, louvar a Deus, e com esse nosso louvor a Deus, a gente pedir que Deus continue nos dando sabedoria, que Deus continue iluminando as nossas mentes, para que a gente possa trabalhar, fazer tudo aquilo que realmente Deus quer que nós façamos, para que mais e mais resultados nós possamos colher. Aqui o Eclesiastes diz também que tem tempo de abraçar e tempo até de afastar os abraços. Às vezes nós estamos nesse momento de afastar dos abraços, mas afastar dos abraços não significa afastar do nosso projeto de vida. Não significa a gente afastar realmente do nosso compromisso, do nosso comprometimento com a vida. É o que nós estamos vivendo nesse momento. Então eu quero louvar a Deus nessa manhã por essa empresa. Eu quero louvar a Deus por todo esse resultado que vocês estão colhendo aqui. Que Deus abençoe. Louvar a Deus. Eu ouvi aqui dizendo que não teve nem quase acidente. Não foi. Olha, é graça de Deus. Diante de tudo isso, então vamos agradecer a Deus. E se não teve acidente, por quê? Porque as pessoas estão trabalhando com mais, olhando o momento e assumindo mais o seu compromisso, evitando aquilo que poderia causar acidente. É o comprometimento de cada um, e é no comprometimento de cada um que o resultado aparece. Então que Deus abençoe você, que Deus te proteja a sua família, que Deus ilumine cada passo nosso, para que nós possamos caminhar com segurança, com firmeza, e quem sabe o ano que vem, a gente poder estar aqui, no tempo de quê? De abraçar. Vamos agora abraçar, vamos louvar a Deus, porque Deus está conosco, Deus nos ajuda, Deus nos ilumine, que Deus te proteja, meu irmão, minha irmã, as famílias que estão nesse momento unidas conosco, que Deus nos abençoe, que Deus afaste de nós toda essa pandemia, para que logo a gente pode realmente estar fazendo esse momento, às vezes, um pouco mais diferenciado. Que Deus te proteja. Louvado seja nosso Senhor. Obrigado, Diácono Ivando, pelas suas palavras. E neste momento eu quero convidar para dirigir a nós algumas palavras o nosso diretor comercial, Narciso Bertozzi, por favor. Bom dia a todos. Acho que um momento de reflexão importante, né? A gente tem comentado juntos da nossa ansiedade desse ano ter sido diferente, não fazemos essa introspecção, esse momento de agradecimento no momento que tem sido comum em outras safras, né? Acho que a gente está entrando numa nova fase, uma fase do novo normal, como se chama. Tem feito falta para a gente esse momento de reflexão, essa visão, esse recebimento de palavras diferente do nosso cotidiano, né? Para um repensar, para um alinhamento. E acho que os destaques foram feitos, né? Nesse novo modelo, a gente tem conseguido superar, a empresa, a região, o Brasil tem mostrado um caminho diferente, um impacto diferente. Acho que isso é uma lição que a gente carrega, que a gente leva, não vai se perder mais. E mesmo nessa nova normalidade, no novo momento futuro, que tende a ser melhor e mais feliz que o passado, porque a gente vai saber aproveitar os melhores momentos, esse aprendizado não vai se perder. Esses resultados, esse empenho com a segurança não vai se perder, né? Muito obrigado a todos, que a gente tenha aí um bom processo final de safra, um bom andamento, e conte com a gente da diretoria para uma boa proteção, um bom envolvimento em todo o processo que está aí, tá bom? Muito obrigado. Convido agora o nosso diretor financeiro, Roberto Moraes, por favor. Bom dia a todos. Eu acho que é um momento, inclusive, do ponto de vista pessoal, acho que muito gratificante a todos, né? Eu acho que eu gosto muito de criar referências, né, para o momento que a gente está hoje, né? Eu só sugiro a todos que se projetem ou voltem no início desse ano, né? No início do mercado, que nós tínhamos
como desafio em meados de fevereiro, março, com cenários internacionais e de saúde pública bastante desafiadores. E graças a Deus, né? Graças a Deus por esse processo, por esforço, por trabalho, pelo espírito de equipe, graças a, enfim, todo o trabalho que a nossa diretoria, junto com os nossos acionistas, propiciaram um ambiente, uma condição para que todos os nossos funcionários, todos os nossos colaboradores, fornecedores, enfim, pudessem ter condições de enfrentar um momento diferente nos últimos 100 anos e, com certeza, em todas as nossas últimas gerações. Eu acho importante colhermos os frutos, estamos percebendo claramente que estamos colhendo os frutos do trabalho em equipe, da confiança e da fé nesse momento que nós estamos vivendo. Então, eu acho que o que nos resta nesse momento é agradecer realmente a todos pelo empenho e podermos contar com os outros para que possamos trilhar e continuarmos a construir uma safra que tem sido bastante diferente e que tem solidificado o nosso momento aqui na SJC. Eu agradeço a todos e vamos em frente, continuar e terminar sem acidente e em um bom nível, como estamos conduzindo essa safra atual. Obrigado a todos. Agora convido o nosso gerente de unidade agrícola, Carlos Júnior, por favor. Bom dia a todos. É um momento de agradecimento, né? Passamos um ano, nessa mesma data do ano passado, um momento muito difícil, né? Isso nos faz relembrar o quanto nós evoluímos como equipe, como seres humanos, né? E, de forma geral, faço uma menção à equipe nossa de campo da Brigada de Incêndio, que nesse momento ela é tão exposta, tão acionada, pedir proteção a eles, que estão o tempo todo no campo, a equipe de Brigada Industrial da mesma forma. Eu acho que são pessoas que estão nos representando num momento muito crítico e de alta exposição que a companhia tem, né? E eleva a todos os funcionários também. E no mais, muito obrigado. Convido agora o nosso gerente de unidade industrial, Marcos Lages, por favor. Bom dia a todos. Como todos falaram, realmente esse ano é um ano que foi muito desafiador para todos nós. Começamos a safra com um sentimento de desafio, de muitas dúvidas, e no decorrer da safra tem mostrado que, com o empenho de todos, com o apoio, né, apoio da diretoria, a diretoria nos apoiando, a equipe acreditando, principalmente em toda essa transformação, como o lema da nossa safra, né? Safra da transformação. E essa transformação vem acontecendo principalmente com a graça de Deus. Então, esse é um momento realmente muito importante para a gente agradecer a toda a equipe, agradecer a todo o time, agradecer a todas as pessoas que estão nesse momento fazendo toda a operação, agradecer a Deus por ter nos guiado, nos ajudado, a ter dado discernimento para que a gente tome as melhores decisões, e isso tem feito com que a gente tenha caminhado e trilhado um caminho que está mostrando que estamos no caminho certo. Estamos caminhando para uma transformação, e essa é uma transformação que vai ser firmada e construindo ainda mais aqui no SF. Falo isso principalmente na indústria. Estamos construindo uma transformação que vai ser um fruto e vai ser um legado e vai ser um marco divisório antes e depois. Então, eu acho que é um ponto muito importante para que a gente, nesse momento, agradeça principalmente a Deus. Reflita e peça ainda mais, porque estamos ainda num longo caminho, estamos ainda no meio da safra, mas tenho certeza, e com o empenho de todo, e com o empenho de toda a equipe, que terminaremos a safra ainda com resultados melhores e principalmente sem acidente, atingindo todos os nossos objetivos e superando ainda mais e finalizando a safra com a superação e com resultados ainda mais esperados
que a gente não imaginávamos quando tínhamos iniciado essa safra. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vamos continuar firme nesse caminho, nessa transformação, para que a gente faça uma safra ainda grandiosa, tá bom? Muito obrigado. Para encerrarmos esse nosso momento de ação de graças, convidar o nosso diretor-geral, Abel Shoa, para dirigir as nossas palavras. Bom dia. Bom dia. Há um ano e meio atrás, acho que quando a gente estava tentando descobrir o que seria essa safra em termos de palavra para representar ela, eu não imaginava nunca que seria uma palavra tão forte como a safra da transformação. A gente está num processo de mudança muito forte, não só nossa empresa, mas a sociedade como um todo. Eu acho que o mundo sempre caminha para frente e nunca a gente deve olhar atrás. E quando a gente vai à frente, a gente vai com fé. Deus abençoa a quem caminha, a quem tem amor no coração. E a gente encontra hoje uma empresa excepcional. A gente tem nossos colegas que começam na base da operação, seja ela industrial, seja ela agrícola, pessoas que estão fazendo diferente. Eu tenho, nessa caminhada, tem um ponto muito forte também, não é só a gente agradece a Deus, mas vem um agradecimento também aos acionistas que deu a liberdade dessa diretoria de trabalhar fortemente em toda a parte que havia necessidade de proteção, o máximo que a gente pode fazer, mas não só a empresa, mas a sociedade como um todo também, as nossas comunidades, as nossas cidades. A empresa está se empenhando muito nesse papel. Porque a gente sabe que o resultado de tudo isso que deve estar vindo é uma empresa muito mais robusta e uma sociedade muito mais transformadora, muito mais cobradora da relação humana, do colega, do trabalho, da relação pessoal. A gente está numa fase que a gente não sabe ainda o que surge de tudo isso no final. Mas uma coisa eu tenho certeza, o que surge é melhor do que o dia de ontem. E não vou me alongar muito, porque é um momento que a gente está construindo tão diferente e com resultados tão maravilhosos diante de uma situação tão crítica de momento, mas o esforço de cada um, o esforço de vocês foi excepcional. Está sendo, e por isso que a gente deu essa paradinha hoje, né? Mas no fundo botou o coração bem aberto para dizer assim, ó, obrigado, muito obrigado por tudo que estão construindo. Eu agradeço a minha palavra e a palavra também do Ronaldo, da Carolina, dos dois grupos que compõem a SJC. Sei que todo mundo tem familiares que estão entrando com um processo também forte nesse momento de dificuldades, mas tudo que a gente puder fazer, não só para vocês, mas para a família como um todo, vamos fazer, vamos estar juntos. Como disse, nossos esforços, elas estão além da empresa, estão dentro da comunidade, porque essa comunidade faz parte também dessa empresa. Então, unam, dê a mão no sentido forte de representação e vamos aproveitar esse momento e sair dele muito mais vencedor do que quando entramos. Tenho certeza que aqui tem profissionais que estão demonstrando essa capacidade e a gente vai finalizar essa safra de uma forma grandiosa. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos, né, principalmente dos nossos amigos, fornecedores, parceiros, familiares que nos acompanham pelas redes sociais. E nesse momento me veio uma inspiração, dado palavras tão iluminadas, né, dos nossos oradores, que enfatizaram alguma coisa, que temos uma sigla SJC, porque essa empresa é do Senhor Jesus Cristo. Um abraço.